diga aleluia. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me dareis? Glória a Deus. Aleluia, dar eu vos entregarei. E ele lhe disse, aleluia, glória a Deus. Vou repetir aqui, meus irmãos. Então dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: aleluia, que me quereis dar? E eu vos entregarei. E ele lhe disseram 30 moedas de prata. E disse, então buscava, aleluia, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Aleluia. Louvado seja Deus. Podeis assentar Glória a Deus. e dar uma salva de palmas para Jesus, que merece toda a honra, Glória a toda a glória e todo o louvor. Meus amados irmãos, aqui está a palavra do Senhor, uma palavra fiel e verdadeira, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. O tempo não tem o poder de mudar esta palavra, que ela é fiel e ela é a verdade. Se cumpre, todos os momentos está se cumprindo esta palavra. E nós vemos aqui, meus amados, o relato, amém, ou que seja uma história que foi algo verídico, que aconteceu na vida de um homem que teve um grande privilégio, mas não soube aproveitar. Alguém que entre tantos, no meio de muitos, de uma multidão que ali seguia Jesus, Judas Iscariote foi um dos privilegiados a ser escolhido por Deus. Jesus escolheu ele, ou que seja, meus irmãos, ele foi e fez parte ali, daquele grupo mais íntimo que estava sempre ali mais perto de Jesus, e ele foi privilegiado a fazer parte dos 12 discípulos que seguiu a Jesus. E como um dos 12, ele foi um homem, meus amados, que recebeu os mesmos talentos ali, que os demais receberam. Pois a palavra do Senhor diz que quando Jesus ordenou aos seus discípulos a ir propagar o evangelho, levar aleluia, e eles foram e ficaram maravilhados, porque pelo nome do Senhor eles expulsavam ali os demônios, aleluia, eles curavam ali os enfermos, e isso foi para eles algo muito maravilhoso, porque, aleluia, porque ele estava ali, meus amados, sendo o porta-voz do próprio Jesus. Então vejam bem que Judas estava no meio, foi os 12 que foram escalados para essa missão. Então Judas Iscariote estava no meio também, e assim como os demais, aleluia, operavam, expulsavam demônios, curavam os enfermos, e faziam os sinais e maravilhas, Judas também estava ali no meio. Louvado seja Deus. Alguém que foi capacitado por Jesus, foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Mas, aleluia, então Judas estava ali convencido de que era verdadeiramente um discípulo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali convencido, porque ele também expulsava demônios. Estava ali convencido, meus amados, porque ele também curava os enfermos. Então Judas foi um discípulo convencido, mas nunca foi convertido. Glória a Deus. Aleluia. Ele nunca abriu o coração para a verdade, para o evangelho genuíno e verdadeiro, puro e santo, converteu o seu coração. Judas, ainda que ele poderia ter ali os talentos, o dom ali de operação, quem sabe de maravilha,
ter ali a autoridade de expulsar demônios. Glória a Deus. Porque expulsar demônio não é dom, mas sim é a autoridade de Deus, de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se julgava ali convencido de que os outros faziam, ele também fazia. Só que o que ele não se dava de conta é que ele não deixou o Evangelho de Cristo converter ele. Por quê? Porque, meus amados, se nós sermos só ouvintes esquecidos e não cumpridores ou praticantes, aleluia, nós podemos nos tornar comparado a Judas. O coração de Judas continua ali cheio da avareza, porque nunca deixou o Evangelho encher o coração dele. Nunca deixou Jesus, aleluia, moldar o seu coração pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele prosseguiu por um bom período de tempo. Durante o ministério terreno de Jesus, Judas continuou ali infiltrado, convencido de que também era um dos discípulos. Só que um dia, meus amados, a máscara cai. Um dia a mentira é derrotada pela verdade. Um dia um engano diante da justiça será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que aconteceu com Judas. Aleluia. Deus tinha um grande plano para ele. Jesus tinha um grande plano para ele. Judas poderia ter sido um homem comparado ao apóstolo Paulo. Judas poderia ser um dos discípulos comparado a Pedro. Poderia ser um discípulo comparado, aleluia, a João. Mas não, Judas foi, meus amados, um discípulo que se entregou para suas próprias concupiscências. O coração dele era cheio de engano, de maldade. Era um coração, meus amados, derrotado porque não tinha Jesus como, aleluia, o objetivo principal. Glória a Deus. Judas não estava ali para se integrar como um verdadeiro discípulo. Judas estava ali e não queria ser submisso à vontade, ao querer de Cristo. Mas Judas estava ali como aquele tipo de crente que acha que já sabe tudo, que conhece tudo e não quer se submeter aos preceitos da palavra, porque já acha que o seu conhecimento é o suficiente para lhe salvar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Quem sabe Judas, aleluia, foi atraído pelas maravilhosas pregações de Jesus. Com certeza ele ouviu Jesus pregar e sabia que aquela palavra era maravilhosa, porque através daquela palavra os miseráveis eram alcançados, os paralíticos levantavam, os surdos ouviam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os leprosos eram limpos e até os mortos ressuscitavam. E ele achou bonito aquilo, quem sabe, como muitos acham, aleluia. Muitos acham ser bonito ser pastor, quero ser pastor porque é bonito pregar. Mas o objetivo de um crente não é ser, aleluia, dizer que vai aceitar Jesus para ser um pastor, porque é bonito pregar. Aleluia, o objetivo do verdadeiro salvo é aceitar Jesus, porque ele não aguenta mais carregar a bagagem do pecado, e só o sacrifício de Jesus Cristo tem o poder, aleluia, de jogar esta bagagem por terra para que o homem seja limpo, uma vez lavado pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Judas não era esse o objetivo de Judas Iscariote. Judas, quem sabe, olhava como muitos estão olhando hoje. Judas achava, mas com todo esse poder, Jesus não está nem sabendo aproveitar. Olha só, ele prega e o morto ressuscita, ele ordena e os milagres acontecem. Quem sabe no coração dele, já que ele era avarento, dizia, é um meio muito bom de ficar rico, de ganhar dinheiro, que muitos estão pensando desta mesma maneira. Aleluia.
Ele não sabe aproveitar a oportunidade de manifestar o seu poder e de uma vez por toda tomar, aleluia, o reino das mãos dos romanos e ser o líder principal de Israel, para que Israel seja livre. Mas para ser livre não é desta maneira. Para o homem ser livre tem que se arrepender, se converter dos seus pecados e se entregar a Jesus Cristo, meus amados, com inteireza de coração, de corpo, alma e espírito, um espírito aquebrantado, um coração regenerado, abandonando a iniquidade e se submetendo aos preceitos da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Judas não quis se submeter ao Evangelho de Jesus Cristo, pelo contrário, ele procurava ocasião, aleluia, para ver ali se o plano dele iria funcionar. Aleluia. Só existe um plano que funciona, irmãos, que foi o plano de Jesus Cristo ter vindo morrer por nós lá na cruz do Calvário. Se você quer ser vencedor, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Se você quer ser vencedor, tem que deixar Jesus regenerar o teu coração pelo poder da sua palavra. Se você quer ser vencedor, meu irmão, se você quer ser uma vencedora, minha irmã, você tem que deixar a mentira de lado, o engano de lado. Tem que deixar esse coração endurecido, cheio de maldade. Esse coração cheio de mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta só dizer eu sou crente, porque isso não vai te salvar. Não adianta você bater no peito e dizer eu sou crente, isso não testifica que você é liberto. Não adianta dizer eu também expulso o demônio. Judas fazia tudo isso daí e era oprimido pela maldita avareza. Era oprimido pelo demônio da avareza. O Deus dele sempre foi o dinheiro, sempre foi a riqueza desta terra. Quantas pessoas que fazem qualquer coisa por causa de dinheiro, fazem qualquer coisa, o Deus dele, o Deus dela é o dinheiro. Quantas pessoas que quando tem dinheiro no bolso é um crentão, é uma crentona e tanto, mas quando, aleluia, não tem nenhum centavo, fica desesperado, porque não sabe o que vai comer amanhã. Pelo contrário, aquele que verdadeiramente serve a Jesus, ele descansa no Senhor, porque ele sabe que o seu Senhor é o cuidador da sua casa, da sua família. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E por causa de dinheiro é capaz de mentir, por causa de dinheiro é capaz de enganar. Vejam bem que Judas, quando lá na casa, meus amados, de Simão, o leproso, aquela mulher entrou ali e quebrou um vaso de alabastro e derramou ali um coentro que tinha dentro daquele vaso de alabastro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Judas ali se prontificou, aleluia, como se fosse alguém que se importava com a vida dos outros. Como se fosse alguém que se importava com a necessidade alheia. E na verdade não era isso não, era ganância no coração dele, era avareza. Ele estava de olho, era no valor que valia aquele perfume caríssimo. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus ali sabia e conhecia desde o princípio quem era Judas. Aleluia. Jesus sabia desde o começo quem ele era. Mas Jesus nunca arrancou ele de lá. Ele se arrancou com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes. Existe coisa, irmãos, aleluia, que se nós não vigiarmos, não tomarmos cuidado, é os nossos pés que nos levam para a perdição, se nós não quisermos assumirmos um compromisso com Deus. Tem pessoas que acham que o pastor não sabe, ele não viu, ele não está sabendo de nada, mas o dono da obra sabe. Pedro, João, Tiago, Mateus e os demais discípulos não sabiam que Judas era assim. Para eles ele era um dos amigos, companheiro de batalha. Mas Jesus sabia.
Porque Jesus já tinha dito lá um pouquinho atrás que, aleluia, ele escolheu 12. Ele disse, aleluia, que não foi os discípulos que escolheram a ele, mas ele que escolheu os discípulos. E um deles era um diabo que estava ali infiltrado até um tempo determinado. Porque tem hora quando chega o momento, a máscara cai, é queimado pelo poder do evangelho e é manifesto as obras daquele que verdadeiramente guardou no coração a hipocrisia, a avareza e tudo aquilo que contradiz o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E Judas, aleluia, caminhou sempre em direção da perdição, da sua própria destruição, mesmo Jesus ensinando, mesmo Jesus ali, meus amados, mostrando que ele era o caminho da salvação. Judas não quis se converter, porque a conversão você tem que querer, aleluia. Você só vai ser convertido se você querer. Aleluia. Por quê? Porque Jesus não entra onde a porta está sempre trancada para ele. Jesus não vai entrar onde você quer guardar os entulhos do pecado. Para Jesus entrar, nós temos que fazer, como está escrito naquela parábola das 10 dracmas, ou da dracma perdida. Que a mulher tinha 10 e perdeu uma. Ela poderia se contentar como muitos que já perderam 10, 9 e tem só uma. Ou muitos não têm mais nenhuma. Continua assim como o rei Roboão, substituindo o rei Roboão. Ele substituiu os escudos de ouro que o rei ali do Egito, o rei Sisaque, levou para o Egito, e ele substituiu com escudo de bronze. Aleluia. Aquela mulher da parábola poderia se conformar, perdi uma, mas tenho 9 ainda. Ela poderia continuar, mas ali estava faltando, não é verdade? Estava faltando uma dracma. Era desonra, ela estaria desonrando o seu noivo. E nós, irmãos, será que nós não estamos desonrando o Senhor? Às vezes nós guardamos os requisitos das vestes para dizer que somos crentes, diferente. Aleluia. Andamos bem vestidos, aleluia, e isso é uma qualidade que todo salvo tem. A gente se veste desta forma, não é para ser salvo, é porque somos salvos. Jesus já nos salvou e somos luz do mundo e sal da terra, somos diferentes. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que estamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Mas aí muitos, meus amados, demonstram que ainda não tem Jesus por mínimas coisas, por coisas perecíveis deste mundo, por coisas banais e fúteis desta terra. Aleluia. Negam a Jesus. Muitos reclamam, mas Judas trocou Jesus por barganha, vendeu Jesus por 30 moedas. Isso quer dizer, negou Jesus por causa de pouco dinheiro. E será que nós não estamos negando Jesus por coisas ainda menores? Porque muitos já estão negando Jesus por causa da ira. Tem um coração iracundo, nunca deixaram esta malícia, esta maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Outros negam Jesus, meus amados, por aquele momento de reportagem que lhe chama tanta atenção. Glória a Deus. E assim sucessivamente. Quantas pessoas que não suportam ler a Bíblia, mas conseguem ler uma matéria inteira de outra coisa que não edifica, que não traz aproveito nenhum. E para Deus não tem pecadinho nem pecadão, todo pecado cheira mal nas suas narinas. Quantas pessoas que têm uma dificuldade para ler um capítulo da Bíblia, mas lê coisas que não trazem edificação nenhuma, mais até de que um capítulo da Bíblia inteira. Será que nós não estamos trocando Jesus também por coisas fúteis deste mundo? Será que não estamos como Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata? Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados, uma compra é uma troca. Deram 30 moedas para ele e ele entregaria Jesus ali para aqueles principados ali dos sacerdotes que andavam com muito desejo a tempo de castigar, de prender e de matar Jesus. Diga glória a Deus.
Diga aleluia. Então essa mensagem é para nós nos conscientizarmos, porque Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. E não pense você que Jesus vai voltar bonzinho, passando a mão na cabeça, não. Ele vai voltar como juiz, com poder e autoridade. Não vai voltar como esse juiz corrupto da terra, não. Que se vendem. Esses juízes que têm um preço. Jesus é diferente. Ele vai voltar, ele vai ser promovido a juiz. E ele vai trazer na mão, não é suborno, não. Ele vai trazer na mão o martelo da justiça e vai dar o veredito final. E vai dar a sentença para cada um segundo as suas obras. Será que você tem amor no seu coração? Ou o teu coração é iracundo como o de Judas? Coração avarento, que faz tudo por dinheiro, por ganância e por coisa desta terra. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus. E Judas, ele prosseguiu, ele continuou até perto, aleluia, de Jesus ser preso, porque na última ceia a máscara de Judas caiu. Jesus não quis mais ocultar dos discípulos, aleluia, e declarou diante de todos que entre eles teria um que havia de trair, aquele que, aleluia, que meus amados, que comesse o bocado molhado, esse seria o traidor, aleluia, glória a Deus. Vejam bem, que tempo não converte ninguém. Você pode ter 10, 15, 20, 30, você pode ter 50 anos em uma denominação. Você pode ser pregador, pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas também pode não ser convertido, pode ser convencido. Porque para converter, você pode se converter agora, se você quiser. Não precisa de tempo longo. Mas o que é que eu preciso então para me converter, pastor? É coisa muito simples. Você não precisa da teologia de Satanás, porque teologia está provado e comprovado que é do diabo. Teologia surgiu lá no inferno. O primeiro teólogo foi Satanás e hoje tem as suas raízes na maçonaria. E o que é que eu devo fazer para me ser convertido? É muito simples, meu irmão. É muito simples, minha irmã. Você sabe o que é que leva um homem, que leva uma mulher a ser um cristão convertido? Chama-se arrependimento. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele também, aleluia, ele recebe a conversão. Cristo converte ele de uma velha criatura para uma nova criatura, gerada, transformada, aleluia, pelo poder do Evangelho. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Arrependimento. Mas arrependimento não é remorso. Remorso leva o homem à morte. Remorso leva o homem à perdição. Remorso não aproxima ninguém de Cristo. Mas o arrependimento sim. Porque Pedro também cometeu um pecado. E como eu já disse aqui, não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. Todo pecado é pecado. Todo pecado, se não for confessado e abandonado, leva o homem a ser condenado no dia do juízo. E Pedro também pecou. Porque ele negou Jesus. Ele negou. Só que lá adiante, Pedro reconheceu que foi um pecador. Pedro reconheceu que errou. Pedro enxergou a miséria dos seus pecados. E sabe o que Pedro fez? Pedro se arrependeu e chorou muito. Pedro se arrependeu dos seus pecados e chorou. E você pode ver, meus amados, que a partir deste momento aí, Pedro começa a se esforçar para ser diferente, para não mais negar o seu mestre. Por quê? Porque ele se arrependeu. E quem se arrepende também se converte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem se arrepende se converte.
Não é aquela pessoa que sente um remorso logo quando ouve uma pregação e diz, eu estou errado, mas quando passa o tempo, prossegue no mesmo pecado, na mesma prática, prossegue mentindo, difamando, prossegue naquele mesmo erro. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Louvado seja Deus. E Judas sentiu remorso e não arrependimento. Porque quando ele olha e vê aquele povo batendo em Jesus, quando ele vê Jesus arrastando uma enorme cruz, uma coroa de espinho na sua fronte, derramando sangue pelas ruas de Jerusalém, e aquele povo batendo nele, maltratando ele, aleluia, ele sentiu um remorso e foi lá no templo, diante dos príncipes, aleluia, dos sumos sacerdotes, e disse, ei, eu traí sangue inocente. Sabe o que foi que ele levou, aleluia, de resposta? O que temos nós com isso? Aleluia, Deus, glória. Aleluia. Ele atirou as moedas para dentro do templo e correu e foi se enforcar. Aleluia. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então hoje é noite de nós nos arrependermos. Estamos diante da Santa Ceia do Senhor. Aqui diante de nós está o pão, está o vinho, o qual depois da oração será apresentado consagrado, e cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão em comunhão, cada um de nós iremos participar de uma partícula do corpo do Senhor e de um cálice da nova aliança, que é o seu sangue que foi derramado pelos nossos pecados no Calvário. E será que nós vamos ceiar convencidos ou convertidos? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que nós vamos nos apresentar agora perante o Senhor? Porque eu estou pregando aqui, talvez alguém possa não querer aceitar, mas aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem mais um anjo do Senhor anotando. Ele está anotando no livro das obras, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Que nós possamos nos apresentar diante da mesa do Senhor com coração convertido, com coração arrependido e convertido, para que o anjo venha escrever nos livros das obras, para que naquele grande dia, em vez de ser condenado, venhamos receber a coroa da vida eterna, que Cristo Jesus dará a cada um que for fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Não se baseie em outras coisas. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Não tente se basear, mas eu oro e expulso demônios. Eu oro e os enfermos são curados. Faça uma análise na sua vida. Será que você não está sendo convencido por isso? Ou você já se converteu, meu irmão, minha irmã? Será que já somos convertidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Porque Ele está voltando e o dia do juízo está perto. Que nós possamos ser firmes na sã doutrina, que nós possamos prosseguir na sua palavra, na sua justiça, na sua verdade, para que nós não sejamos condenados como Judas, que pelas suas próprias atitudes se condenou a si mesmo, porque o seu coração era um coração avarento, era um coração presunçoso, era um coração faccioso, era um coração malicioso, um coração que nunca, aleluia, quis dar espaço para Cristo habitar no seu coração. Estava sempre cheio das coisas da terra, estava sempre cheio das concupiscências, estava sempre querendo mais. A ganância faz o homem sempre querer mais da terra e nada de Deus. Se você tem um coração que tem essas coisas, esvazia hoje e deixa Jesus entrar, para que você lute pelo tesouro que há na glória. O céu vale muito mais do que qualquer coisa desta terra, meus irmãos. Orianda, lavassurianda, lavaia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Não troque a sua coroa de glória pelas concupiscências da carne. Não troque o céu pelo mundanismo, não. Não seja como Judas Iscariote, mas seja como Pedro. Reconheça o seu pecado, se arrependa com o coração aquebrantado, e Jesus te perdoará pelo seu poder, pela sua graça e pela sua glória, pela sua infinita misericórdia.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Só depende de cada um de nós. Só depende de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Porque a trombeta vai soar. Assim como o galo cantou para despertar a Pedro, hoje o anjo do Senhor toca esta trombeta nesta humilde congregação através desta mensagem. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã. E reconheça. Se você está fazendo algo que está entristecendo a Jesus, reconheça, arrepende e seja perdoado. Se você está fazendo algo que está entristecendo a Jesus, arrepende e seja perdoada, minha irmã. Faça como o nosso irmão Pedro, que se arrependeu e foi alcançado pelo perdão de Jesus. E em vez da morte, ele recebeu a vida e prosseguiu na fé. Se Judas tivesse se arrependido, ele também seria perdoado, porque Jesus veio para salvar e buscar, ou buscar e salvar o que se havia perdido. Judas estava perdido na avareza, Judas estava perdido, meus amados, aleluia, nas coisas deste mundo. Mas se ele tivesse se arrependido, ele teria sido achado pela misericórdia de Jesus. Mas ele não se arrependeu porque ele não era convertido, ele era convencido. Quantos convencidos tem por aí? Ah, mas eu já sou crente, já sou pastor, já sou pastora. Eu já sei todas as matérias teológicas. Aleluia, eu tenho diplomacia. Eu tenho carteira de pastor, de evangelista, pode ter tudo isso. Mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, é só um convencido, é só uma convencida, não é convertida ainda não. Porque Jesus conhece a cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs. Então que vamos cada dia nos humilhar, vamos descer cada dia mais, diminuir para Cristo crescer na nossa vida, e que nós possamos nos arrependermos. Aleluia. Sempre que percebemos que algo está errado, que não está do agrado do Senhor, que possamos nos arrepender enquanto há tempo, porque a hora está chegando. Jesus vai voltar para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Então ainda há tempo, ainda tem tempo para mim, para você, para nós analisarmos as nossas vidas como o nosso irmão Pedro. E não deixa com que esse espírito faccioso, malicioso, aleluia, que dominou Judas, venha nos dominar, não. Mas que sejamos dominados, guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nosso Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos valorizar a Santa Ceia do Senhor, que Ele tem pelejado por nós. Vamos ser fiel. Ah, pastor, essa mensagem é muito dura. Só é dura para quem está fora da posição. E alguém está achando que está duro porque você tem que se converter e fazer como Pedro enquanto há tempo. Não seja como Judas não, que tentou abafar e ficar por ali, acabou morrendo, tirando a sua própria vida e sendo condenado. Porque, aleluia, ele foi um suicida, tirou a sua própria vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem revela o grande amor de Deus para cada um de nós, e nos está hoje nos exortando através desta mensagem, neste culto de Santa Ceia, para que nós não venhamos seguir o exemplo, aleluia, maligno de Judas, mas que possamos prosseguir as pisadas de Cristo, andar no caminho da retidão. Tira isso do teu coração, aleluia, esse momento tão, meus amados, tão cruel, que o diabo tem achado brecha, amém, para você dar mau testemunho como cristão. Deixe isso de lá. O verdadeiro cristão, ele é diferente, meus irmãos. Ele é diferente, ele não se importa se alguém, aleluia, vai dizer, ah, mas ele é bobo. Ele não se importa com isso. Ele quer saber de agradar a Jesus. Quer saber de agradar a Jesus. Ele não é egoísta. Aleluia, ele não tem um coração egocêntrico, não. Ele tem um coração bondoso, generoso. Por quê? Porque ele não é convencido, ele é convertido, transformado
e liberto pelo sangue de Jesus Cristo que emanou na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Quem recebe esta palavra, dá uma salva de palmas para Jesus que merece. Glória a Deus, glória a Jesus.